Bom, falando de equação química, é importante a gente ter a noção e o conceito de balanceamento da equação química. Nós já aprendemos lá com Lavoisier que em uma equação química, em uma reação química, a massa é sempre constante. Então a massa dos reagentes ela vai ser sempre igual à massa dos produtos. Nós aprendemos lá com Lavoisier isso. Aqui na equação química, como é que a gente vai expressar isso? Bom, para a massa ser constante, a quantidade de átomos de cada elemento tem que também ser constante. A quantidade de átomos de cada elemento antes da reação tem que ser igual à quantidade de átomos de cada elemento após a reação. Por exemplo, na reação da fotossíntese, o que acontece lá na fotossíntese? O gás carbônico reage com a água e produz glicose, C6H12O6, e além da glicose, produz gás oxigênio. Se você observar bem, você vai ver que antes da seta, nós temos um átomo de carbono, nós temos 3 átomos de oxigênio, 2 oxigênios aqui e mais um aqui, 3 átomos de oxigênio, e 2 átomos de hidrogênio. Depois da seta, se você observar depois da seta, você vai ver que nós temos, de carbono primeiro, 6 átomos de carbono, nós temos 6 com mais 2, 8 átomos de oxigênio, e nós temos 12 átomos de hidrogênio. Se você olhar para isso, você vai perceber que a quantidade de átomos de cada elemento não está constante. Isso significa que a lei de Lavoisier não está sendo respeitada. E a lei de Lavoisier tem que ser respeitada. Para a lei de Lavoisier ser respeitada, a quantidade de átomos de cada elemento tem que ser igual sempre antes da reação, tem que ser igual depois da reação. Tudo bem? A quantidade de átomos de cada elemento tem que ser igual antes e depois, tem que se manter constante. Uma forma de resolver esse problema é fazer por tentativa, tá? Por tentativa, o balanceamento dessa equação. Note que é uma tentativa. Não existem regras muito bem definidas, mas existem alguns passos que a gente pode usar para facilitar nosso processo. Nós vamos balancear essa equação aqui, juntos, então eu vou copiar ela aqui embaixo, tá bom? Como é que é o balanceamento por tentativa? Copiei a equação aqui embaixo. Vou apagar o que eu coloquei de azul, né? Não vai ficar bagunçado. Apagar o que eu coloquei de azul. Eita, de preto não, só de azul. Bom, o balanceamento por tentativa vai ser assim, Primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher a substância com maior número de átomos. Nesse exemplo, quem tem maior número de átomos, vamos contar para descobrir? Por exemplo, CO2 tem 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Aqui tem 3 átomos, então. Na água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tenho 3 átomos. Na glicose, tem átomo com borra. 6 com mais 6, 12, com mais 12, 24 átomos. E no oxigênio, tem 2 átomos. Quem é que tem maior número de átomos, então? A glicose. A glicose tem 24 átomos. Quando você escolhe a substância que tem maior número de átomos, que no caso a gente escolheu que é a glicose, a gente vai colocar número 1. Como seu coeficiente. O que é o coeficiente? Coeficiente é um número que você vai colocar na frente da glicose para dizer assim, eu vou ter uma moléculazinha de glicose, tá? E quando eu tiver uma moléculazinha de glicose, eu vou achar as proporções com que os outros átomos dos outros elementos estão relacionados, ok? Depois que a gente colocar número 1, então, como seu coeficiente, a gente vai, por tentativa,
descobrir os demais coeficientes. Então, preste bem atenção. Quando eu coloco o número 1 para a glicose, o que eu descubro quando eu faço isso? Ó, coloquei de vermelho já, porque já é a resposta, tá? Quando eu coloco o número 1 para a glicose, eu descubro que depois da seta, por conta da glicose, eu tenho 6 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. Eu não posso falar que eu vou ter 6 átomos de oxigênio, porque eu tenho mais o gás oxigênio que está do outro lado. Então, por conta da glicose, com certeza eu vou ter quantos átomos de carbono? 6. E quantos átomos de hidrogênio? 12. Bom, se à direita da seta eu tenho 6 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio, significa que à esquerda da seta eu também tenho que ter a mesma quantidade. Eu não posso vir aqui no CO2 ó, e colocar um 6 aqui embaixo para o carbono e fazer com que a fórmula fique C6O2. Isso está completamente errado. Por quê? Porque o dióxido de carbono é uma substância que, com a composição definida, tem um átomo de carbono para cada 2 átomos de oxigênio. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou colocar o número 6 na frente do CO2. Significa então que eu vou ter 6 moléculazinhas de dióxido de carbono. A proporção dos átomos dentro da molécula continua sendo a mesma. Porque a proporção ou a composição da molécula, quem determina é a substância, não somos nós. Então, na hora que eu coloco 6 na frente do CO2, eu estou querendo dizer assim, ó, se eu tiver 6 CO2, eu vou ter 6 átomos de carbono. E aí, ó, eu já resolvi o problema do meu carbono que eu tinha que resolver. Outra coisa que eu posso fazer aqui nesse momento. Se eu tinha que ter 12 átomos de hidrogênio, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Ó, eu tenho que colocar um número aqui que, quando eu multiplicar por 2, vai dar 12. Que número que eu multiplico por 2 para dar 12? O número 6. Então, 6 moléculazinhas de água vão permitir que eu tenha 6 vezes 2, 12 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Opa, preste bem atenção. Resolvemos o problema do hidrogênio. Olha que legal. Na hora que nós resolvemos o problema do hidrogênio e do carbono, automaticamente, eu descobri que eu tenho 6 CO2 e, portanto, eu tenho 6 vezes 2, 12 oxigênios. Então, eu tenho 12 oxigênios no CO2, mais, e na água agora, ó, eu tenho 6 moléculazinhas de água e cada molécula de água tem 1 oxigênio. Então, 6 vezes 1, 6. Eu tenho 12 mais 6 oxigênio. Eu tenho um total de 18 átomos de oxigênio. Se eu tenho 18 átomos de oxigênio, quantos que eu tenho que ter de oxigênio depois da seta? Eu tenho que ter 18. 6 desses 18, eu sei que já está lá na nossa glicose. 18 menos 6, falta quanto então? Falta 12. Que número que eu multiplico por 2 para dar 12? O número 6. Vamos conferir todo mundo agora? Vou descer o que eu escrevi de azul só para a gente conferir todo mundo agora, tá? Vamos conferir todo mundo junto. Então vamos lá, ó. Vou começar pela glicose. Eu tenho 6 átomos de carbono, tenho 12 átomos de hidrogênio e tenho 6 átomos de oxigênio. O que mais? Oxigênio agora. São quantos átomos de oxigênio lá dentro? 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio. Quer dizer que depois da seta eu tenho um total de 18 átomos de oxigênio, 6 átomos de carbono e 12 átomos de hidrogênio. É 18 oxigênio, tá? Não é 180 isso não. 18 átomos de oxigênio. E antes da seta, o que eu tenho? Quantos carbonos? Eu tenho 6 carbonos. O que mais? Quantos hidrogênios agora? Tenho 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Além dos 12 hidrogênios, quantos oxigênios eu tenho? Bom, eu tenho 6 moléculas de CO2 e cada moléculazinha tem 2 oxigênios. 6 vezes 2 dá 12. Mais 6 vezes 1, tem um 1 escondidinho aqui. 12 com mais 6 dá 18 oxigênios. Quer dizer que antes da seta eu tenho 6 carbonos, depois da seta eu tenho 6 carbonos.
Antes da seta eu tenho 12 hidrogênios, depois da seta eu tenho 12 hidrogênios. Antes da seta eu tenho 18 oxigênios, depois da seta eu tenho 18 oxigênios. Note agora que a minha equação está balanceada. Um outro exemplo que nós podemos ter é a amônia, a equação da amônia. Como é que é a equação da amônia? Preste bem atenção. Eu tenho um átomozinho de nitrogênio que está junto com outro átomo de nitrogênio, formando o gás nitrogênio. O gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, que é formado por dois átomozinhos de hidrogênio. E quando eles reagem, eles formam o gás da amônia, o gás amônia. O gás amônia tem fórmula NH3. De novo, como é que eu vou fazer para balancear essa equação química? Primeiro passo é descobrir quem tem maior número de átomos e colocar número 1 na frente. Aqui eu tenho 2 átomos, aqui eu tenho 2 átomos e aqui eu tenho 3 mais 1, 4 átomos. Então quem tem maior número de átomos é a amônia. Eu vou colocar o número 1 na frente. Note que depois da seta eu tenho um átomo de nitrogênio e tenho 3 átomos de hidrogênio. Isso significa que antes da seta eu tenho que ter um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio. Mas Lucas, como é que eu vou ter um sendo que eu já tenho 2? Galera, o que eu posso fazer para 2 virar 1? Eu posso pegar a metade. Tudo bem? Se eu colocar meio aqui na frente, meio vezes 2 vai dar 1. Então, portanto, eu vou resolver o meu problema. Afinal de contas, meio vezes 2 dá 1. Então, meio vezes 2 dá 1. O que significa isso? Que eu tenho um nitrogênio antes e um nitrogênio depois. Por outro lado, ó, eu tenho 3 hidrogênios depois da seta e tenho 2 antes da seta. Como é que eu faço para resolver esse problema? Que número que eu tenho que multiplicar ali para dar 3? Bom, ó, vou escrever a minha pergunta, tá? Que número que eu tenho que multiplicar por 2 para dar 3? Quanto que vai ser x aqui? Isolando x vai dar 3 sobre 2, ok? Então o número que eu vou colocar aqui na frente é o 3 sobre 2. Afinal de contas, 3 sobre 2 vezes 2 dá o quê? Corto 2 com 2, dá 3. Quer dizer que eu tenho 3 átomos de hidrogênio antes da seta. Então a pergunta sempre vai ser, eu vou fazer essa mesma pergunta para o nitrogênio lá. Que número que eu multiplico por 2, ok? Para dar 1 nitrogênio do lado direito da seta. Isolando x vai dar quanto? Meio. Foi meio que eu coloquei aqui na frente. Então sempre fazer isso vai resolver o meu problema, tá bom? É sempre nessa ideia. Lembre-se que o método é por tentativa. Então você pode errar, descobrir que está errado na hora que você está conferindo os átomos e corrigir, tá bom? Tomar cuidado para não deixar a resposta errada no final. Uma outra observação. Às vezes as questões querem que a gente dê a resposta em números inteiros. Se você reparar bem, você vai perceber que eu usei fração aqui. Você vai reparar bem, vai perceber que eu usei fração. Meio é uma fração. 3 sobre 2 é outra fração. Não pode ficar assim se a questão falar que só quer números inteiros. Normalmente as questões falam assim, ó, quais são os números inteiros x ou y ou z que balanceiam corretamente a questão? Ou a questão pode falar, qual a soma dos menores coeficientes inteiros? Coeficiente é esse número que a gente colocou aí na frente, multiplicando. Então, como é que a gente faz? A gente faz normal, igual a gente fez, e depois a gente tem que dar um jeito de sumir com os denominadores. Note que eu tenho denominador 2 aqui embaixo e tenho denominador 2 aqui embaixo. O que a gente pode fazer para sumir com o denominador 2? O que a gente pode fazer com o denominador 2 para ele sumir é multiplicar todo mundo por 2. Vou fazer isso embaixo. Copiei e vou fazer aqui embaixo, tá? Como é que seria isso? Ó, se eu multiplicar todo mundo por 2, eu vou colocar aqui de roxo. 2 é o número que está aqui embaixo, portanto, eu vou multiplicar todo mundo por 2.
todo mundo que participa da reação, eu vou multiplicar por 2, o que vai acontecer? 2 vezes meio dá 1N2. Mais 2 vezes 3 sobre 2, eu corto 2 com 2, vai dar quanto? 3H2. Depois da seta, 2 vezes 1 dá 2NH3. Então, quando eu multiplico todo mundo por 2, que é o denominador, quem aparecia com 2 no denominador corta, e quem não aparecia vai ser multiplicado por 2. Eu sumi com as frações. Agora eu tenho a equação balanceada com os menores coeficientes inteiros possíveis. Tudo bem?